Você quer começar a investir, mas não tem a mínima ideia por onde começar? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar os principais tipos de investimento para você começar a investir agora. Fala galera, meu nome é Felipe Bueno e esse vídeo é para você que quer começar a investir, mas não tem ideia de onde colocar o seu dinheiro. Para isso eu vou te apresentar alguns dos melhores investimentos que tem no mercado, que por coincidência são dos mais queridinhos. Vou fazer uma análise geral e também dizer quais são os meus preferidos. Lembrando que a ideia do vídeo não é me aprofundar em cada um dos investimentos, mas sim te mostrar um panorama geral para que você conheça as opções disponíveis no mercado e assim possa tomar uma melhor decisão. E caso se identifique com alguma, se aprofunde mais nela. Beleza? Para que você entenda melhor o que eu vou falar aqui nesse vídeo, é importante que você saiba que, para analisar algum tipo de investimento, nós precisamos considerar algumas variáveis, como o investimento mínimo, ou seja, quanto você precisa ter de dinheiro para investir nesse título, a rentabilidade, que é quanto esse investimento vai te trazer de retorno, a liquidez, que é o tempo mínimo que o seu dinheiro fica indisponível, ou seja, quanto tempo você demora para resgatar aquela quantia investida, e as taxas que incidem sobre o investimento. Por quê? Às vezes o investimento A é um pouco mais rentável do que o B, porém tem tantas taxas que o B acaba se tornando mais viável. E para organizar esse vídeo, eu vou dividir os investimentos em dois grupos, o de renda fixa e o de renda variável. Os investimentos de renda fixa são aqueles de perfil mais conservador, onde você tem uma ideia de quanto aquele seu dinheiro aplicado vai render. E geralmente essa rentabilidade segue algum índice, como por exemplo a taxa básica de juros ou a inflação. Esse tipo de investimento é muito bom caso você queira se planejar para comprar uma casa ou um carro, por exemplo, daqui a um tempo. Você tem o valor final e consegue saber quanto precisa investir para comprar, por exemplo, um carro novo. São investimentos para quem não quer correr tanto risco e por isso tem uma rentabilidade menor se comparada aos outros títulos. A rentabilidade e o risco, ou no caso a segurança, são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a sua rentabilidade, menor a sua segurança. E em contrapartida, quanto maior a sua segurança, menor a sua rentabilidade. Ainda dentro da renda fixa, nós temos dois tipos de investimento. Os que são pré-fixados e os pós-fixados. O pré-fixado é quando você sabe exatamente o quanto você vai receber ao fim do prazo estipulado. Então, por exemplo, você investe R$100 e ao final do prazo você vai receber R$120 e ponto. Já os títulos pós-fixados geralmente são aqueles que acompanham algum índice, como por exemplo o IPCA ou o CDI. E antes de você aplicar nesses títulos, é importante que você entenda o que são essas taxas e como elas evoluem ao longo do tempo. E o primeiro investimento que nós vamos falar aqui é um dos mais conhecidos na atualidade, que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa criado pelo governo federal que possibilita que você, pessoa física, consiga negociar títulos públicos. O Tesouro Direto funciona como um empréstimo que você faz ao governo, que no final de um determinado prazo, o governo te retorna esse dinheiro com os juros aplicados. Ou seja, você consegue escolher qual título, qual o prazo e quanto você vai receber. O investimento no Tesouro Direto é considerado um dos mais seguros, tendo em vista o emissor, que é o governo federal. Por mais que você não confie muito no governo, é preciso aceitar que é quase impossível dele falir e te dar um calote. O investimento mínimo para você começar no Tesouro Direto é de R$30. A liquidez dele é de D+1, ou seja, você solicita hoje e resgata amanhã, o que não é muito aconselhável, porque se você resgatar antes do prazo estipulado, você não vai ter todo o retorno que foi contratado. Além disso, sobre o Tesouro Direto, incide o imposto de renda em taxa regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro aplicado, menor a taxa do imposto de renda. Eu fiz uma simulação aqui no site do Banco Inter para ver quanto que uma aplicação no Tesouro Direto em 12 meses rende. E para isso eu vou comparar também a rentabilidade da poupança, porque ainda tem muita gente que investe nela. Então vamos lá. Aplicando R$1.000 aqui em 12 meses, você teria na poupança R$1.037 e alguns centavos e no Tesouro Direto R$1.044. Não parece muito, ainda mais porque a gente está falando de números pequenos, mas o Tesouro Direto te dá uma rentabilidade de 18% a mais do que a poupança. Se a gente colocar isso no longo prazo, então, meu Deus. Ah, mas mesmo assim eu não quero emprestar meu dinheiro para o governo. Então você pode emprestar seu dinheiro para os bancos, por exemplo, através dos CDBs. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário
e ele é muito parecido com o Tesouro Direto. Esses títulos são emitidos pelos bancos para poderem arrecadar recursos. Na prática, é como se você estivesse emprestando dinheiro para um banco, para ele fazer o que bem entender, e ao final do prazo contratado, ele te devolve a quantia, também com os juros incididos sobre ele. O valor mínimo para você começar a investir no CDB é de R$1.000, e ele tem algumas modalidades no médio e longo prazo. Na prática, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro com o banco, mais ele vai te pagar de juros. Os rendimentos geralmente são atrelados ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, e como existem alguns bancos no Brasil, a quantidade de CDBs disponíveis no mercado é muito grande. E eu vou te dar uma dica aqui. Os bancos menores pagam mais pelo seu dinheiro, porque eles precisam muito mais daquele capital. E assim como o Tesouro Direto, o CDB também é um investimento muito seguro. Isso porque se você investir nesses títulos, a sua aplicação é protegida pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, o mesmo órgão responsável por proteger a poupança. Dessa forma, se você tem um CDB de um banco pequeno, por exemplo, e o banco passar por algum perrengue e não conseguir te pagar, o FGC garante que você receba o seu dinheiro de volta. Fazendo um parênteses aqui, se você já assistiu meu vídeo sobre como planejar as suas finanças, você sabe que precisa ter um fundo de emergência, uma reserva de emergência, que é um valor igual ou superior a 6 vezes o seu gasto mensal, investidos em algum fundo que você possa resgatar a qualquer momento. Se você ainda não viu esse vídeo, corre lá. E é aí que o CDB entra também. Alguns bancos têm criado o próprio CDB com liquidez diária e uma barreira de entrada bem menor. Dessa forma, você pode pegar o seu dinheiro que estaria parado na conta, por exemplo, e deixar rendendo ali no CDB de liquidez diária, onde você pode resgatar a qualquer momento. Isso já está se tornando bem comum em algumas plataformas digitais. O Banco Inter, o PicPay e o próprio Nubank fazem isso já. E é uma alternativa bem legal para você deixar o seu dinheiro rendendo e disponível para você. Fazendo uma simulação aqui agora então no Banco Inter, com os mesmos R$1.000 investidos em 12 meses, você teria em um CDB genérico ali R$ 1.048,40. E se mesmo assim você não se sente seguro em emprestar o seu dinheiro para os bancos, você pode também investir em LCIs e LCAs. As letras de crédito imobiliário e as letras de crédito do agronegócio são títulos emitidos também por bancos e instituições financeiras para arrecadar investimentos para esses setores. O rendimento também é indexado a alguma taxa como o CDI ou o IPCA, e ele também tem um prazo de resgate, ou seja, é um investimento de médio e longo prazo. O investimento mínimo é de R$1.000 geralmente, mas eu estava olhando aqui no site do Banco Inter e vi que tem alguns LCIs próprios com valor de entrada bem menor. A partir de R$100 você já consegue investir nesses títulos. Então é bem interessante, antes de tudo, você procurar quais as alternativas disponíveis no mercado. Outra vantagem dos LCIs e LCAs é que eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Então, se você investir R$1.000 em LCI, por exemplo, ao longo de 12 meses, você teria R$ 1.051,76. E para finalizar a parte de renda fixa, eu vou te dar uma dica para você alavancar ainda mais seus investimentos. Se inscreve aqui no canal, cara, porque você não tem noção do que está por vir. Eu estou preparando um guia completo para ensinar você, seu abestado, como começar a investir na prática. Então já se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos e já deixa aqui no comentário sobre qual assunto você quer que eu fale nos próximos vídeos. Voltando para o vídeo, agora nós vamos falar do segundo grupo de investimento, que são os de renda variável. E a renda variável varia, não tem muito o que falar. É o tipo de investimento que está sujeito a uma série de fatores externos que podem acontecer ou não, e é justamente por isso que eles têm uma rentabilidade muito maior do que os investimentos em renda fixa. Mas o que muitas pessoas esquecem é que a variação pode ser também negativa, ou seja, você pode também perder dinheiro. Com a renda variável, você pode se tornar sócio de alguma empresa comprando parte de suas ações. Essa é uma das principais formas de se investir em renda variável e pode-se dizer que é o que tem o perfil mais arrojado e pode trazer as melhores rentabilidades. As ações representam uma fração dos negócios de uma empresa, portanto, quando você compra uma ação, você teoricamente se torna sócio daquela empresa. Com isso, você pode ganhar dinheiro com a valorização das ações ou com o pagamento dos lucros compartilhados entre os acionistas, chamados de dividendo.
Ou seja, uma parte do lucro que a empresa tem em um determinado período, ela é obrigada a distribuir entre os acionistas. Olha que maravilha! As ações das empresas são negociadas pela B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, e ela funciona como um ponto de encontro online que conecta as pessoas que querem comprar e vender as ações. Você pode comprar e vender ações através da plataforma do home broker da sua corretora de valores e é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Fazendo uma simulação aqui também, eu vou pegar uma ação da Itaúsa, que é a holding que administra o Banco Itaú, e lembrando que isso não é uma recomendação, é só um exemplo. A ação da Itaúsa estava sendo negociada em janeiro de 2019 por R$ 12,70 cada cota e fechou o ano negociada a R$ 14,14, uma valorização de mais de 10% no ano. Além disso, a Itaúsa pagou R$ 1 por cota distribuídos ao longo do ano, ou seja, mais de 7% do valor da cota. Juntando tudo isso, nós temos um retorno de 18% ao ano. Ou seja, se você tivesse comprado em janeiro de 2019 79 cotas de Itaúsa, que daria em torno ali de R$ 1.000,03, o mesmo que nós estávamos fazendo a comparação para a renda fixa, no final do ano você teria, somando a valorização da cota e os dividendos, mais de R$ 1.180. Isso pegando apenas um exemplo e um dos mais conservadores. Tiveram empresas que no ano passado valorizaram mais de 100%. E outras que perderam valor de mercado também. Investir nessa alternativa pode trazer rendimentos bem superiores ao da renda fixa, porém é preciso saber lidar com o risco e estudar muito bem as empresas das quais você pretende comprar as ações. Ao invés de ser dono de uma empresa, você pode investir em fundos imobiliários e ser dono de um prédio ou de um shopping, por exemplo, e receber o aluguel mensal que é repartido entre os acionistas, além também, é claro, da valorização do imóvel ao longo do tempo. Os fundos imobiliários se tornaram os queridinhos no mercado em 2019, porque no geral é um investimento que tem uma variação menor do que as ações, mas uma rentabilidade bem mais interessante do que a renda fixa. Para utilizar como exemplo, eu vou pegar aqui o fundo SAAG11, que é o fundo das agências do Banco Santander, que não teve um bom desempenho no ano passado. No começo de 2019, a cota estava valendo R$ 127,50 e no final do ano fechou em R$ 142,29, ou seja, uma valorização de 11% no ano. Além disso, esse fundo pagou mais de 8% em rendimentos ou aluguéis, ou seja, quase 20% de rentabilidade no ano de um fundo que não foi um dos melhores. Eu cansei de fazer conta, então se você quiser saber quanto isso rendeu no ano, pega a calculadora aí e faz. E se você não quiser ficar escolhendo entre as ações, existem os fundos de investimento que fazem isso por você, ou também as ETFs, que são as Exchange Traded Funds, que são ações comercializadas que seguem algum índice. Eu não vou falar muito sobre eles aqui nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu espero que você tenha entendido a base de como funciona cada tipo de investimento, porque como eu falei, a minha ideia aqui não é me aprofundar em cada um deles, mas que você conheça realmente todas as opções disponíveis no mercado. O mais importante é você identificar o seu perfil e escolher qual o melhor tipo de investimento para você. Pode ser que o seu amigo esteja ganhando muito dinheiro operando no mercado financeiro com as ações, mas se você não estiver disposto a correr o mesmo risco que ele corre, esse tipo de investimento não é para você. E eu sei que você deve estar se perguntando, tá, mas onde que eu vejo tudo isso? Como que eu acompanho os investimentos que estão realmente disponíveis para mim? Primeiro você precisa ter uma conta aberta em alguma corretora de valores ou algum banco que te ofereça esse serviço. É tudo online, não precisa ir em agência e nem nada. Eu particularmente invisto pelo Banco Inter, porque ele é um banco digital, então já me oferece todos os serviços que eu preciso de um banco convencional e também disponibiliza a plataforma de investimentos, além de não cobrar taxa nenhuma, o que é maravilhoso. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado, eu realmente estou dando as dicas do que eu uso. Mas existem outras corretoras excelentes no mercado, é só você dar um Google aí que você vai encontrar várias. E se você tiver alguma dúvida e quiser que eu faça um vídeo analisando quais as melhores corretoras que tem no mercado, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder.
Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar em gostei e se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios do Guia do Investidor Iniciante. Bom, por hoje é só. Um forte abraço e tchau!